Olá, mais uma dica para o professor Maurício Macedo. Vamos comentar uma questão do Enem, onde envolve base 10, regra de 3 e geometria plana, que é uma questão bem interessante. Vamos lá. A questão mostra um quadro onde tem os biomas brasileiros. Aqui no meio tem a área aproximada em quilômetros quadrados. E a última coluna aqui tem a porcentagem em relação à área total. Ok? Ele dá a seguinte dica. Que é comum em conversas informais usar múltiplos da área de um campo, cujas medidas são 120 metros por 90 metros, para poder auxiliar a visualização dessas áreas. Então ele pergunta, nesse caso, qual é o número de campos de futebol correspondente à área aproximada do bioma Pantanal? Então vou me concentrar em cima do bioma Pantanal. Vamos para algumas dicas que nós precisamos saber. Primeira dica, nós temos que saber trabalhar com a área do retângulo, geometria plana. O que é que o retângulo tem? Ele tem um comprimento e tem uma largura. Bem aqui eu percebo que eu vou ter que trabalhar com a área do retângulo. Ele me deu uma dica aqui na questão. A área de campo, realmente o campo tem um formato de um retângulo, e deu as dimensões que é 120 por 90 metros. E deu o comprimento e deu a largura. Como é que calcula a área do retângulo? Tem que lembrar que é comprimento vezes a largura. Então, bora calcular a área. Comprimento eu vou considerar 120 e a largura 90. Posso multiplicar 12 vezes 9, que vai dar 108, e acrescenta 2 zeros. Então vai dar 10.800 metros quadrados. Lembra que eu estou trabalhando com área, duas dimensões, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetros quadrado e assim vai. Então cheguei na área de um campo. Um campo tem 10.800 metros quadrados. Agora eu vou para a segunda dica. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber trabalhar com as unidades de área. Quem são as unidades de área? Lembre que são 7. No meio está o metro, no caso quadrado. Para a direita eu tenho decímetro, centímetro, milímetro, tudo ao quadrado. Para a esquerda eu tenho decâmetro, hectômetro e quilômetro, tudo ao quadrado, porque eu estou trabalhando com área, duas dimensões, então metro quadrado. E se eu prestar atenção, a área que ele me deu dos biomas está tudo em quilômetros quadrados. Então, para eu trabalhar essa questão, ou tenho que estar tudo em metro quadrado, ou tudo em quilômetros quadrados. Tem que estar na mesma unidade. Para onde eu transformo? Sempre é bom vocês verem quem está mais para a direita na tabela da unidade. Entre quilômetro quadrado e metro quadrado, quem está mais para a direita? É o metro quadrado, certo? Então, eu vou pegar essa área do Pantanal, que é 150.355 quilômetros quadrados, aproximadamente, e vou transformar para metros quadrados. O que é que eu tenho que lembrar? Como é que eu transformo a área? Quando eu ando para a direita, certo? É isso que eu vou fazer. Eu vou andar de quilômetros quadrado para metros quadrados. Eu vou preferir trabalhar com metros quadrados porque está mais para a direita. O que é que eu tenho que lembrar na área? Que em vez de andar 3 casas para a direita, eu vou ter que andar o dobro de casas, porque eu estou trabalhando com área. Então, em vez de 3 casas, eu vou ter que andar 6 casas na hora que eu for transformar de quilômetros quadrados para metro quadrado. Então, eu vou transformar essa área do Pantanal, 150.355 quilômetros quadrados, para metros quadrados. Vamos lá. Como é que eu vou transformar? Primeiro, eu tenho que lembrar que todo número tem uma vírgula. Quando não aparece, ela está no final do lado direito. É ela que vai ter que andar. Se ela estiver aparecendo, melhor. Anda a partir de onde ela está. Se ela não apareceu, faça aparecer primeiro. Então, final do lado direito. Eu vou ter que andar quantas casas? Em vez de 3, vou ter que andar o dobro, 6 casas. Então, eu vou andar 6 casas para a direita. A vírgula vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando ela andar 6 casas, eu vou ter que acrescentar zeros. Por quê?
a vírgula foi lá para o final do lado direito. Ela não está mais no mesmo lugar, ela andou 6 casas. Para poder andar 6 casas, eu tive que acrescentar 6 zeros. Nem sempre 6 casas significa que eu vou ter que andar, vou acrescentar 6 zeros. Depende de onde a vírgula esteja. Como ela estava no final, eu tive que acrescentar 6 zeros. Então esse valor ele está agora em metros quadrados. Estava em quilômetros quadrados e eu transformei para metros quadrados. Observe que foi um número muito grande, né? É aí que entra a nossa nova dica. Qual é? A base 10. A base 10 ela serve justamente para isso, para evitar trabalhar com muitos números grandes e números pequenos. Eu posso transformar para a base 10. Aqui, para ficar mais fácil o meu cálculo, eu vou só fazer sumir os zeros na base 10. Como é que vai ficar? Eu pego todos os números até o 5 aqui, e onde tiver zero, eu conto. São 6 zeros, então é base 10 elevado a 6, porque tem 6 zeros. Eu vou deixar assim na base 10, ok? Isso está em metros quadrados. Então essa é a área do bioma em metros quadrados. Agora eu vou usar a regra de 3. Nossa próxima dica é regra de 3. Tem que saber trabalhar também com regra de 3. Ela é base para uma prova do Enem e qualquer concurso público que vocês forem fazer. O que é que eu tenho? As palavras-chave são campos e a área em metros quadrados. Essas são as duas palavras-chave para eu fazer a regra de 3. O que é que eu sei? Que um campo, a área dele é o quê? 10.800 metros quadrados. E a área total desse bioma, que é 150.355 vezes 10 elevado a 6 metros quadrados, isso vai corresponder ao quê? A X campos. Não sei quantos campos. Esse é o objetivo da questão, saber quantos campos seriam aproximadamente. Então vamos lá fazer a regra de 3. Ela é diretamente proporcional, né? Quanto mais campos, maior a área. Ok? Como é que eu resolvo? Procuro logo o x aqui e multiplico quem cruzando. O x vai multiplicar 10.800. Está aqui. Igual ao outro cruzamento. Esse número vezes 1 vai dar o próprio número. 150.355 vezes 10 elevado a 6. O objetivo é achar o valor do x. Bora isolar o x. Então, 10.800 só multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ok? Ah, é uma conta grande. É, mas aqui vocês têm que ter o raciocínio de valores aproximados. Quando ele disse valores aproximados, o que eu poderia fazer aqui para facilitar a minha conta? Eu poderia sumir esse 355 e colocar 000 para facilitar a minha conta. Como ele está trabalhando com valor aproximado, eu posso fazer essa brincadeira, aproximar valores, ok? Então, numa questão dessa, vocês têm que ter raciocínio lógico para facilitar o número de vocês. Como eu estou explorando base 10, eu faço aparecer zeros para ficar mais fácil para trabalhar com a base 10, ok? Então, eu troquei o 355 por 000, 3 zeros. Pronto, agora ficou mais visível para dividir, né? Bora dividir. Posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. Simplifica outro zero de cima com outro zero de baixo. Então, na realidade, eu tenho que dividir 1.500 por 108. Não tem jeito. Quem vai fazer Enem tem que treinar divisão. Isso é importante para uma prova de Enem, tá? Então, vamos lá. Se eu fosse fazer essa divisão aqui no cantinho, 1.500 por 108 daria 13,8. Vou deixar a continha aqui no cantinho para quem tem dificuldade de fazer depois no borrão para ver se bate a conta. Ok? Então, essa divisão daria 13,8 vezes quem? O 10 elevado a 6. Se o 10 está elevado a 6 positivo, bora tirar da base 10 agora. Significa que essa vírgula, que já está aparecendo no caso, ela vai ter que andar 6 casas para direita. 6 casas para direita. Se fosse negativo, andaria para esquerda. Então essa é a base que eu tenho que ter de base 10. Lembrar que o expoente, quando é positivo, a vírgula anda para direita. Quando é negativo, ela anda para
esquerda. Então, eu vou tirar da base 10. Vou andar 6 casas para a direita. Quando eu andar 6 casas, a vírgula que estava entre 3 e 8 vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, a vírgula foi lá para o final. Ok? Então, a vírgula andou 6 casas. Observe que agora eu não precisei acrescentar 6 zeros. Por quê? A vírgula já estava aparecendo e estava entre dois números. Então, conta a partir dela. Então, eu tive que andar 6 casas. Para completar o número, eu coloquei apenas 5 zeros. Que número é esse? Seria 13 milhões e 800 mil. É o valor aproximado que eu cheguei, certo? Agora eu vou analisar as respostas. Como as respostas estão aproximadas também, eu vou procurar uma mais próxima do meu resultado. Observe que nas questões de matemática, quando eles trabalham com valores aproximados, eles não vão colocar o resultado muito próximo. Então, olha o que eu tenho aqui: 1.400, pulou para 14 mil, depois pulou para 140 mil, depois pulou para 1 milhão e 400 mil e finalizou com 14 milhões. Observe que são valores bem distantes. Então, eu estou trabalhando com valor aproximado. Então, a questão não vai me dar valores muito próximos, para não confundir. Ok? Então, qual é o valor mais aproximado a 13 milhões e 800 mil? Seria o 14 milhões. Pronto. Resolvi a minha questão, trabalhando com valores aproximados. Então, observe que uma questão dessa, o que eu tinha que saber? Noção de geometria plana, área do retângulo, depois saber trabalhar com base 10 e saber trabalhar com regra de 3. E lembrar das questões com valores aproximados. Valores aproximados, você pode usar artifícios para facilitar a sua conta. O que é que eu fiz aqui? Eu tirei o 355 e coloquei 000 para facilitar a minha conta. Então, são recursos que vocês podem usar para facilitar o cálculo de vocês. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa questão. Até a próxima dica. Eu sou Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.